Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro, Escolhidos para as Riquezas, uma exposição do livro de Efésios associado à vida cristã, do Bob Hendren, publicado pela editora Vida Cristã. Já fizemos a leitura do capítulo 1 e a apresentação do livro. Hoje a gente vai ler o capítulo 2, que vai falar sobre oração, e diz o seguinte: a doutrina de Deus apresentada aqui por Paulo mostra que todos os crentes participam das riquezas de Cristo. A doutrina nos dá as ideias certas sobre Deus, mas essas ideias precisam ser aplicadas. Paulo faz uso da oração para esclarecer ainda mais seus leitores. Ele quer que eles obtenham um quadro completo e abram os seus corações para tudo o que Deus está tentando fazer com eles. Paulo sabia que podia orar eficazmente pelos cristãos de Éfeso, a fim de que crescessem espiritualmente, pois tinham o fundamento certo, possuía fé e amor. Está lá em Efésios 1,15. Grandes vidas podem ser construídas sobre, abre aspas, a fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, fecha aspas. A sua fé visava o objeto certo, Jesus, e o seu amor não discriminava ninguém, entre parênteses, entre aspas, aliás, todos os santos. Paulo buscava algo sobre o que construir. Ele desejava fornecer tudo o que fosse necessário ao crescimento espiritual. Ele também não cria que fosse sua responsabilidade considerar todos os aspectos negativos na vida de outros, mas procurava uma boa base sobre a qual construir, sabendo que o crescimento positivo tem poder suficiente para deslocar os aspectos negativos. Subtítulo: A oração de Paulo e a nossa. Está lá em Efésios 1,16. Paulo sabia que a fé possuída pelos efésios não era abstrata. Ela se baseava na realidade e Paulo orou por aquilo que pudesse nascer de sua fé e amor. A oração na Bíblia não é apenas fé naquilo que desejamos que seja verdade. A oração não é um foguete de emergência lançado das praias da apatia espiritual. A oração é uma disciplina que nos leva a aprofundar-nos cada vez mais na vontade positiva de Deus para a nossa vida inteira. Tá lá em 1 João 5,14. Todavia, repetidamente deixamos de compreender o significado da oração, pensando nela como um, entre aspas, dever. Nós imaginamos, abre aspas, é nosso dever orar por fulano ou ciclano, fecha aspas. E então dizemos algumas frases piedosas e nos recolhemos ao silêncio improdutivo. No geral, esperamos a hora em que estamos exaustos, quase sempre na hora de dormir, e lançamos uma bagagem de generalizações espirituais na direção de Deus, abre aspas. Senhor, abençoe a todos os doentes do mundo, fecha aspas. Ou, abre aspas, Deus, ajude o mundo a ser um lugar melhor para se viver, fecha aspas. Nós interrompemos nossas orações com pequenos episódios de digressão mental e a seguir voltamos ao assunto, pedindo desculpas a Deus. Abre aspas. Onde é mesmo que eu estava? Fecha aspas. Uma atitude assim poderia fazer com que Deus lembrasse de alguns filmes na televisão, que é constantemente interrompido com uma série infindável de anúncios comerciais sem significado.
É também comum cairmos no sono em meio à oração e deixar Deus esperando do outro lado até de manhã. Imagine uma pessoa suficientemente rude para dormir no meio de um chamado interurbano ao seu melhor amigo. Mas este é o modo como tratamos Deus algumas vezes. O fato da discussão de Paulo mudar dos grandes dons de Deus para a oração não é acidental. O ponto de Deus, o povo de Deus sempre foi um povo de oração, mas hoje um deserto árido de compromisso cerca o crente, e a oração parece fora de moda. Li certa vez no para-choque de um carro esta frase: buzine se acredita em alguma coisa. Os cristãos são facilmente afetados por este ambiente. Uma vida de oração intensa está se tornando rara entre eles. Henry Higgins, o professor de dicção na peça My Phi Lide, diz, abre aspas, os americanos não falam inglês há anos, fecha aspas. Será que poderíamos ser dito a nosso respeito, abre aspas, eles não vêm orando significativamente há anos? Fecha aspas. Nosso problema talvez seja que consideramos a oração como mais um dever espiritual. Por que Deus quer que oremos? Será apenas para apresentar mais um relatório desnecessário do que estamos fazendo? Não, a oração deve ser uma comunicação positiva e proveitosa, como aconteceu com Jesus. O outro subtítulo, um estilo de vida. Para Jesus, a oração era um estilo de vida. Sua vida de oração mostrou-se tão intensa que os discípulos pediram: ensina-nos a orar. Está lá em Lucas 11, 1. A resposta de Jesus foi chamada de oração do Senhor, embora alguns a tenham recebido como sendo, na verdade, a oração dos discípulos. Nessa oração, Jesus quer que verifiquemos a grandeza e generosidade do Deus pessoal. Ele é nosso Pai, e não uma força mágica qualquer ou a primeira causa não causada. Jesus nos pede para colocarmos as prioridades de Deus antes de tudo. O reino de Deus, abre parênteses, seu reino no coração dos homens, fecha parênteses, tem prioridade sobre as necessidades humanas. Jesus, porém, reconheceu nossas necessidades, pois elas não são menosprezadas. São importantes e têm seu lugar na oração, todos os dias. A pessoa não é mais santa por estar faminta. As necessidades materiais não devem ser omitidas das orações para torná-las mais espirituais. Há necessidades espirituais, tais como perdão dos pecados, poder sobre as tentações, devem receber também atenção adequada. O modo como Jesus orava revela que ele desenvolveu uma abordagem positiva com relação à oração. A abordagem de Jesus enfatiza nosso relacionamento com Deus como Pai. Jesus diz, abre aspas, quando orardes, dizei, Pai, fecha aspas. A oração é a comunicação que permite que este relacionamento entre pai e filho se desenvolva. Nenhuma relação pode crescer sem comunicação. Um problema constante nas famílias é a falta de comunicação. O relacionamento não pode expandir-se a não ser que a comunicação também aumente. Os nossos, entre aspas, amém, devem ser
vírgulas e não pontos finais em nossa vida de oração a Deus. Paulo revela este aspecto comunicativo da oração aos Efésios, afirmando orar incessantemente por eles, em Efésios 1,16. A oração, como a boa comunicação, não termina num determinado ponto. Nossos, entre aspas, amém, deve ser vírgulas e não pontos finais em nossa vida de oração a Deus. Certo homem foi censurado pela esposa porque não mais lhe dedicava o seu amor. Entre aspas, bem, respondeu ele. Abre aspas, eu já fiz isso uma vez. Se mudar de ideia, lhe direi, fecha aspas. Mas o relacionamento não funciona desse modo. Como Paulo, devemos orar, entre aspas, sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. O cristianismo é uma relação entre um ser humano dependente, necessitado, e seu Pai celestial. A oração ajuda a aprofundar essa relação. O conteúdo é também importante na comunicação. Nem sempre precisa ser profundo, mas deve ser sincero. O marido e a esposa que partilham dos pequenos detalhes da vida estão construindo um casamento que sobreviverá às crises. Nossa vida de oração com Deus deve tratar tanto da rotina terrena como da parte celestial. Outro subtítulo, orar com propósito. Efésios capítulo 1, versículo 17 a 23. Paulo faz uso de uma oração para relatar o conteúdo da oração, que está lá nesses versículos que eu falei. Trata-se de uma oração específica com objetivos diferentes, pedindo a Deus que mude a vida dos cristãos receptivos. O fato da vida do cristão já estar mudada significa que ele pode orar. Agindo assim, ele reforça a direção da mudança como sendo, entre aspas, em Cristo. Os objetivos da oração jamais são omitidos por Paulo. Ele, evidentemente, passou grande parte do tempo orando e analisando as necessidades mais profundas na vida de oração dos irmãos. De fato, o ponto principal das cartas, por ele escritas, pode ser visto nos objetivos da oração. Isto é com certeza real em Efésios, à medida que Paulo revela sua maturidade espiritual ao mostrar conhecer a situação dos cristãos de Éfeso e onde eles devem achar-se. O que poderia ser melhor do que orar a Deus a fim de que ele realize justamente esses objetivos específicos? Paulo ora, abre aspas, oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam ver alguma coisa do futuro que ele os chamou a participar. Quero que vocês compreendam que Deus enriqueceu porque nós, que somos de Cristo, fomos dados a Ele. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos. Fecha aspas. Está lá nesses versículos, Efésios 1, de 17 a 23. Essa leitura foi feita na Bíblia Viva. Paulo ora para que Deus lhes dê sabedoria. Está lá em Efésios 1,17. Força sem bom senso é inútil. A força do seu fundamento de amor e fé dependerá da prática continuada da sabedoria. Isócrates, o orador ateniense do quarto século, reconheceu esta ligação do quarto século AC. Abre aspas.
3 pontinhos e continua. Se todos os atletas adquirissem o dobro da força que agora possui, o resto do mundo não estaria melhor por causa disso. Mas caso um único homem venha a alcançar sabedoria, todos os demais que estiverem dispostos a segui-lo tirarão proveito de sua percepção. Fecha aspas. Está lá em Panegliricus 1. A sabedoria garante fé e amor contínuo. Nossos olhos precisam abrir-se para o poder divino de conquistar a morte. Ele invadiu o tempo e a história e tornou a morte indefesa e ineficaz. A experiência de Cristo deve ser a nossa, pois os seus atos são a base da nossa fé, a certeza de nossa esperança e o motivo para trabalharmos em amor. Não podemos gerar qualquer experiência que superem as expectativas de Cristo. Deus nos chamou para participar dos atos de Cristo a nosso favor. Somos convertidos a Cristo participando dos seus atos redentores pela fé. Em nosso encontro de fé com Cristo no batismo, por exemplo, descobrimos que isso significa identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, conforme está lá em Romanos 6, de 1 a 4. Em nossa vida cristã, descobrimos que o contato contínuo com Cristo nos dá força e vitória renovadas na vida diária. João sublinha este ponto em sua primeira epístola. O cristão deve compreender que tem pecado, mas ao reconhecer e confessar seu pecado, ele descobre que a experiência da morte de Cristo, entre parênteses, o seu sangue, o purifica. Está lá em 1 João 1, de 5 a 10. Nós extraímos força das experiências de Cristo. Elas são atos reais na história, testemunhados por pessoas dignas de fé. Na melhor das hipóteses, nossas experiências não passam de sombras pálidas. Aceitamos, portanto, as experiências de Cristo como nossa garantia. Ficou demonstrado que elas funcionam. Subtítulo: Chamados para a Esperança. Efésios 1, 18. O chamado de Deus é uma chamada de esperança, conforme esse versículo 1:18. Da mesma forma que a oração, a esperança na Bíblia nunca significa fé naquilo que queremos seja verdade, mas expectativa confiante de recompensa. Temos confiança porque nossa esperança está em Deus e não em nós mesmos. Nosso chamado inspira real esperança, porque foi Deus que nos chamou mediante o evangelho de seu Filho. O convite de Deus é sério. Ele não nos manda chamar sem razão. Como disse alguém, abre aspas, se você pode saber que está salvo 5 minutos depois do seu batismo, por que não 5 anos depois? Fecha aspas. Isso é possível se tiver confiança em Deus e permanecer firme nessa convicção. Deus não enviou seu Filho para criar um grupo de discípulos incertos, ansiosos. Jesus nos inspira com uma esperança real e forte, o suficiente para levar vida aos que vivem nas garras do desespero. O mesmo poder que ativou e energizou a ressurreição é a base de nossa esperança. Paulo faz uso dessa palavra, energeo, no versículo 19. No que consiste essa energia ou poder? O poder nos liga a recursos espirituais ilimitados, os recursos de Deus. Por que Jesus orou no jardim do Getsêmani?
para fugir à sua responsabilidade? Não. A oração foi o elo pelo qual o poder de Deus o confirmou em seu propósito e fortaleceu-o para as horas difíceis que estaria para vir. Está lá em Marcos 14, 32 a 42. Subtítulo: Poder incomensurável. Pense nos dias antes da Segunda Guerra Mundial, quando Winston Churchill olhava com desânimo para a crescente ameaça dos nazistas alemães. Ele tinha plena consciência dos perigos à frente. Sabia o que deveria ser feito. Todavia, achava-se impedido de agir em qualquer capacidade oficial. Nada podia fazer além de levantar a voz e observar angustiado os acontecimentos. Mas quando o rei pediu-lhe para ocupar o cargo de primeiro-ministro, os recursos do reino ficaram então à sua disposição. Só podia agir de acordo com as leis do país, mas pelo menos tinha possibilidade de fazer algo em relação às dificuldades que a nação enfrentava. Teve, assim, acesso a uma força muito mais poderosa do que a de um homem sozinho. Paulo diz que o poder incomensurável de Deus está em nós, entre aspas, que cremos. Está lá em Efésios 1:19. O poder de Deus está em nós. Ele não supre esse poder a fim de satisfazer nossos caprichos, mas para operar em nossa fraqueza e remediar nossa falta de energia, conforme 2 Coríntios 12, de 8 a 10. O espinho na carne permanece, mas o poder de Deus estimula o apóstolo e essa graça o sustém em sua fraqueza. O poder de Deus vem na hora da tentação para proporcionar um meio de fuga, conforme 1 Coríntios 10, 13. Ele vem quando nos sentimos intimidados, a fim de confirmar que seu Espírito nos fortalece, tornando-nos determinados, sadios e com domínio próprio, conforme 2 Timóteo 1, 7. O poder de Deus nos leva à vida eterna. Está lá 1 Coríntios 15, 43 e 44. Quando, entre aspas, o último inimigo destrói nosso corpo terreno. Somos também chamados para partilhar do imenso tesouro das riquezas de Cristo. Efésios 1:18. Nossa herança é gloriosa e nós não a merecemos. Os cristãos descobrem uma recompensa enorme: sua inclusão no testemunho gracioso de Deus como herdeiros, a mais gloriosa de todas as heranças, a vida eterna. Quando a Bíblia diz que somos, entre aspas, herdeiros, isso significa que somos filhos legítimos de Deus. Algumas vezes as pessoas se preocupam com a ideia das recompensas de Deus, mas recuam ao pensar em uma rica recompensa em Cristo por julgar que isso seria demasiado mercenário. Enquanto algumas pessoas mal informadas poderiam considerar o cristianismo como um tipo de, entre aspas, seguro contra incêndio, acredito que o escritor C.S. Lewis estivesse certo quando declarou, abre aspas, nada existe no céu que uma alma mercenária possa desejar, fecha aspas. Gozar de Cristo é o tesouro. Quem gosta de música clássica não poderá ser chamado de mercenário se quiser assistir a um concerto só de música de Mozart. O homem que ama sua esposa não pode ser chamado de mercenário se quiser passar seus dias com ela. O cristão não é mercenário quando
reivindica a esperança da eternidade com seu Salvador. Não existe maior recompensa para o verdadeiro cristão, pois ele sabe que, depois dos dons, vem o doador. Subtítulo: O poder da oração, Efésios 1:19. A seguir vem o poder, sendo este uma de nossas maiores necessidades. De que vale a multidão de eletrodomésticos que possuímos se não existisse força para operá-los? De que vale nossos velozes carros se não houver combustível para mantê-los em movimento? Num acampamento, um grupo de jovens chegou aos chuveiros na mesma hora. Eles fizeram fila no banheiro para secar o cabelo com seus secadores portáteis. Todos ligaram ao mesmo tempo e o inevitável aconteceu. Um fusível queimou. De que valiam os, os secadores depois disso? A única coisa que podia fazer era movimentá-los como se fossem ventiladores num velório. Não havia força. O mesmo se dá na igreja. Os membros do corpo de Cristo precisam ter o poder de Deus em Cristo disponível para ser usado em suas vidas. Nosso próprio poder é, por completo, insuficiente. Aliás, na melhor das hipóteses, somos como pequenas pilhas de lanternas tentando fazer funcionar um enorme farol quando nos propomos viver sem o poder divino. Deus não quer cristãos movidos à bateria, mas crentes que estejam em contato constante com a verdadeira fonte do poder. Afinal de contas, as baterias logo enferrujam e começam a vazar. Em retrospecto, podemos ver Paulo orando para que os efésios compreendam que têm acesso a poder ilimitado em sua vida presente. Deus provou seu poder na ressurreição de Jesus. Sabemos que o mesmo acha-se agora ao dispor dos crentes, conforme Efésios 1:19, porque o particípio, traduzido como, entre aspas, os que cremos, é presente. Grande poder está à disposição daqueles que, entre aspas, praticam uma vida contínua de confiança em Cristo. Como posso elevar meu padrão de crença a este nível? A grande impressão criada por Paulo em Efésios 1, de 3 a 14, sobre Deus, nos faz vislumbrar um poder que pode elevar o nível de fé. Michael Collins, um astronauta, declarou o seguinte depois de uma viagem ao espaço. Abre aspas. Meu limiar para medir o que é importante foi aumentado. Fecha aspas. A oração de Paulo baseou-se numa visão elevada de Deus e a nossa deve ser também assim. Se vemos a Deus como um gigante no alto de um pé de feijão espiritual ou como um olho no céu, não é de admirar que tenhamos problemas. Devemos ter um conceito bíblico de Deus antes de termos um conceito bíblico da oração e do poder. A seguir temos os aspectos do futuro. Podemos provar uma herança gloriosa. Sabemos que a herança é real porque nosso conhecimento não é baseado em nossa resposta frágil e limitada, mas nos atos dinâmicos de Deus aos quais respondemos. Subtítulo: O corpo de Cristo. Efésios 1, 20 e 21. Paulo desenvolveu a ideia da igreja como o corpo de Cristo mais plenamente em Efésios 4. Ele introduz aqui o tremendo conceito do Cristo exaltado. Mesmo em sua exaltação, ele é o Cristo da igreja.
ele não se acha separado de seu corpo, a igreja. Estar na igreja é participar da exaltação de Cristo, de sua vitória sobre a morte e todos os demais poderes espirituais. Estar ligado a Cristo é achar-se em uma relação espiritual dinâmica com o Rei de todas as coisas e entidades. A oração é vital para nutrir esse relacionamento. Ideias estreitas sobre a igreja não têm sua origem em Deus. Ele deu à igreja posição e propósito universais. Os homens diminuíram o conceito da igreja. Precisamos examinar de novo os grandes planos de Deus para esta comunidade de crentes em Cristo. Subtítulo: Um olhar para Deus, para Jesus. Um olhar para Jesus. Efésios 1, 22 e 23. Para começar a compreender a grandeza da igreja, devemos começar a entender a grandeza de Cristo. A igreja é a ideia dele. Lá em Mateus 16:3 fala isso. E não nossa. E o seu corpo, e não o nosso, é o seu corpo e não o nosso corpo. A igreja é o grupo sobre o qual ele exerce liderança. Os homens devem permitir que a igreja permaneça como propriedade de Cristo, seu povo, seu organismo. É preciso notar o que se acha implícito no versículo 23. A igreja é o seu corpo, né, entre aspas, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, entre aspas. Essa frase nos deixa com mais de uma possibilidade, mas uma sugestão feita por C.F.D. Mowley, né, uma indicação aqui, é provavelmente a mais correta. A igreja deve completar Cristo porque, à medida que ele cresce nele, irá completar-se plenamente. A igreja demonstra a realidade da presença de Cristo no mundo, à medida que o seu povo desenvolve cada vez mais um caráter semelhante ao seu. Paulo diz que os cristãos devem ser, abre aspas, conforme a imagem de seu filho, fecha aspas, está lá em Romanos 8, 29. A missão essencial da igreja é representar a vida de Cristo no mundo. Qual o trabalho principal da igreja? Permitir que a plenitude de Cristo seja observada. Os personagens na abertura de Efésios, aliás, voltando aqui, os pensamentos na abertura de Efésios focalizam as grandes riquezas que Deus partilha conosco. Ele nos deu tanta coisa sobre a qual construir nossa vida. Devido ao grande ato de Deus abençoando-nos em Cristo, podemos crescer como cristãos. Um forte elo de oração com o nosso Pai é fundamental para esse crescimento. Deus está operando através da igreja, a fim de mostrar a plenitude de Cristo ao mundo. Para cada um de nós, isto significa que Deus nos deu vida. Vida inseparado dos efeitos mortais do pecado. Concluímos aqui o capítulo 2, depois a gente vai ver o capítulo 3, que vai falar sobre riquezas. Se você está gostando da leitura desse livro, Escolhido para as Riquezas, uma exposição do livro de Efésios, associado à Vida Cristã, do Bob, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para que você já deixe aí o seu like, compartilha esse vídeo aqui com seus familiares, suas redes sociais, seus amigos aí também. E peçam para que eles se inscrevam no canal, para que essa mensagem, né, seja atingida por maior número de pessoas. E aciona aí o sininho, né, para a hora que eu fizer a leitura, vocês sejam avisados, tá bom?
Se ficou alguma dúvida, né, do que eu falei, li, né, aqui, desse capítulo 2, né, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, né, também podemos fazer isso por videochamada, tá bom? Agradeço muito o tempo que você tem aí investido, né, em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também se alegra com isso, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?